Olá, eu sou Elizabeth Gravina, sejam muito bem-vindos ao Sacris Canal Católico. Hoje a nossa leitura é Bem-aventurados os Pobres, de Francisco José de Almeida, editora Quadrante. Pobreza afetiva. Líamos acima. O que define o cristão não são primordialmente as condições exteriores da sua existência, mas a atitude do seu coração. A virtude cristã da pobreza não se prende com ter mais ou menos bens, mas com o desapego afetivo do que se possui, seja muito ou pouco. Não consiste a verdadeira pobreza em não ter, mas em estar desprendido. Por isso há pobres que realmente são ricos, e vice-versa. Em Amigos de Deus, São José Maria Escrivá conta um episódio muito expressivo a este respeito. Há muitos anos, mais de 25, costumava eu visitar um refeitório de caridade para mendigos que em cada dia tinham por um único alimento a comida que lhes davam. Tratava-se de um local grande atendido por um grupo de boas senhoras. Certa vez, depois da primeira distribuição, apareceram outros mendigos para ficar com as sobras, e entre os deste segundo grupo, chamou-me a atenção um que era proprietário de uma colher de estanho. Tirava-a do bolso com todo cuidado, com cobiça, olhava para ela com deleite, e ao acabar de saborear a sua ração, voltava a olhar a colher com os olhos que gritavam: "É minha!" Dava-lhe 2 lambidelas para limpá-la e guardava-a de novo, tudo satisfeito entre as dobras dos seus andrajos. Efetivamente era dele, um pobrezinho miserável que entre aquela gente companheira de desventura se considerava rico. Conhecia eu por aquela época uma senhora com um título nobiliárquico, era grande de Espanha. Diante de Deus, isso não conta nada. Todos somos iguais, todos filhos de Adão e Eva, criaturas débeis, capazes, se o Senhor nos abandona, dos piores crimes. A pessoa de que agora vos falo residia num solar, mas não gastava consigo nem 4 tostões por dia. Em contrapartida, retribuía muito bem ao seu serviço e o resto destinava-o a ajudar os mendigos, passando ela mesma por todo o gênero de privações. Não faltavam a essa mulher muitos desses bens que tantos ambicionam, mas ela era pessoalmente pobre, muito mortificada, desprendida por completo de tudo. Entendeste-me? A pobreza que Cristo prega não é, pois, uma acusação aos que têm muito e uma exaltação dos que não têm o suficiente. O que pede é que, quer possuamos muito ou pouco, tenhamos o coração livre para abrir seus valores do espírito, para saborear as coisas que são do alto, para a partir daí sermos sensíveis aos ditames da justiça e da caridade nas suas múltiplas manifestações. Por isso diz Santo Ambrósio: nem todos os pobres são bem-aventurados, pois a pobreza em si é indiferente. Pode haver pobres bons e maus, como também pode haver ricos maus e ricos bons. Neste sentido, importa muito examinarmos a que coisas se prende o nosso coração, para onde se inclinam os nossos afetos. Dentre os diversos campos que poderíamos analisar, vejamos alguns. Pureza de intenção no trabalho profissional. Por que trabalhamos? Já vimos as razões óbvias. Trabalhamos porque nos é necessário para garantir os meios de subsistência para nós e para a família. Trabalhamos porque contribuímos para o progresso da sociedade de que fazemos parte. Trabalhamos porque essa é a nossa vocação profissional e gostamos do que fazemos, etc. Mas o problema se põe quando no trabalho vemos sobretudo um meio de enriquecer além de toda a medida, de ter mais, de gozar mais, de subir na vida levados pela ambição de riqueza, por vaidade, por autoafirmação da personalidade, por inveja do que os outros têm e nós não, por amor à fama. O espírito de pobreza pede 2 coisas:
A primeira é que trabalhamos honestamente. Tem alma de rico um ladrão, um falsário, um trambiqueiro ou um pedinte que vive de esmolas, do que alguém chamou bolsa esquina, quando podia trabalhar. Mas tem alma de rico um empresário que pague mal os seus operários, que faça concorrência desleal, que difame ou minta para impor o seu produto no mercado. Como tem alma de rico um empregado que não se esmere na sua tarefa, contentando-se com o mínimo para não ser despedido. Em qualquer classe, alta, média ou baixa, pode haver almas de rico. A segunda condição é que trabalhemos de modo a não sacrificar valores mais altos. Não teria alma de pobre um profissional cuja dedicação fosse em detrimento da atenção à família, do devido descanso próprio e dos familiares, de uns momentos para ler um bom livro. Uma pesquisa recente concluía que, em média, no Brasil, lemos um livro por ano. Assistir a um programa cultural ou musical de nível, etc., e, sobretudo, denotaria alma de rico quem visse uma incompatibilidade entre a dedicação ao trabalho e uns momentos diários para orar, para instruir-se espiritualmente e, em consequência, estar apto a cuidar da educação religiosa dos filhos. De tudo isto falaremos mais adiante. Não ter nada como próprio. É incrível a capacidade que temos para nos aferrarmos às coisas de uso pessoal. Não é preciso ter muitas coisas para estar apegado a elas. Já vimos o caso do mendigo e a sua colher de estanho. Pode ser a esferográfica, o chaveiro, os óculos de sol. Se por acaso não sabemos onde o pusemos, que drama até encontrá-los. Pode ser determinado terno ou camisa ou gravata. Se por algum acidente ou descuido se tornam inservíveis, que desgosto! São Francisco de Sales dizia que podemos avaliar até que ponto estamos apegados às coisas pela aflição que experimentamos quando as perdemos. Pode ser o cachorrinho de estimação. Quantos anúncios aflitivos nos postes do bairro pedindo, por favor, que telefonem se o viram. E se morre, sofre-se quase tanto como se tivesse perdido um ente querido. Enfim, que corações tão sensíveis, mas às vezes insensíveis às necessidades do próximo mais próximo, de um filho que precisa de ajuda nos estudos, de um parente que carece de uma palavra de compreensão e consolo. Mas voltando aos objetos materiais, temos de usá-los sem abusar deles. Devem ser utilizados, não maltratados. Devem ser substituídos por se terem gasto pelo uso, não pelo mau uso ou por nos termos cansado deles. Devem ser tratados como tal modo que durem. Quanto ao amor de Deus, pode haver nos sapatos velhos bem engraxados, dizia alguém. E o mesmo se pode dizer da roupa. Com que cuidado a dobramos antes de nos deitarmos? Não será que a jogamos de qualquer modo? Ou somos dos que dizem, quando nos chamam a atenção para o nosso desmazelo, a roupa para mim, não eu para a roupa? Como anda a ordem do nosso armário? São ninharias de C.A., mas por elas se vê se nos sentimos ou não donos das coisas. As coisas de uso pessoal têm sim voz para gritar-nos. Não me maltrate. É a voz do espírito de pobreza. Numa biografia de São José Maria Escrivá, contam-se dezenas de detalhes sobre o modo como o fundador do Opus Dei se servia das coisas sem nenhum espírito de posse. Não trazia consigo a caneta, mas deixava-a no escritório como peça que pertencia a esse lugar de trabalho. E se tinha de escrever alguma coisa fora de lá, uma nota, uma dedicatória, uma ideia que lhe ocorria, tinha de pedir uma emprestada. Não sublinhava os livros para que outros pudessem desfrutar deles sem constranger-se. Abria e fechava as portas com a delicadeza com que o faria se estivesse em casa alheia. Tinha na sua mesa de trabalho uma caixa verde, onde guardava pequenos pedaços retangulares de papel. Eram recortes de envelopes das cartas que recebia. Utilizava-os para tomar notas, redigir uma frase que depois empregaria na sua pregação ou nos seus escritos. Um dia chegou a comentar: sim, aproveito bem o papel, escrevo pela frente e por trás, e não o faço nas quinas porque não posso.
Tinha 2 batinas, uma de uso habitual, velha, mas bem conservada e limpa, que usou durante 20 anos, dia após dia, e outra de melhor tecido para fazer ou receber visitas. Houve dias em que o viram trocar várias vezes a que usava por ter de receber pessoas a diferentes horas. Era rigoroso no uso do tempo, porque não se sentia dono dele. Escreveu que o tempo é mais do que ouro, é glória de Deus. Extremamente ordenado, passava de uma ocupação para outra sem pausas, persuadido de que no cumprimento estrito do dever está o cumprimento amoroso da vontade de Deus. Exprimia as horas de 60 minutos e os minutos de 60 segundos, persuadido de que o tempo era um dom do qual um dia teria de prestar contas. Não se trata de seguirmos literalmente esses exemplos, mas não valerá a pena repensar os nossos hábitos e ver o que há neles dos descuidos próprios de quem esquece que, tendo, não possui? É o carro que, se usássemos como se fosse emprestado, não precisaria ser trocado todos os anos. É uma torneira mal fechada, uma luz que se deixa acesa sem necessidade, um concerto que se adia, uma impontualidade que muitas vezes significa apropriar-se do tempo dos outros, fazendo-os esperar, e 1000 coisas mais da vida diária que, sem gestos clamorosos de pobretice, nos fazem sentir administradores das coisas que usamos. Por elas, seguimos o exemplo de Cristo, que, após o portentoso milagre da multiplicação dos pães, mandou recolher as sobras para que não se desperdiçassem, combinando magnanimidade e austeridade. Santo Agostinho, diz George Chevreul, considerava que não se prender àquilo que se possui é mais digno de admiração do que nada possuir. Esse desprendimento pode exigir que deixemos de usar um objeto supérfluo de que gostamos demais, ou mesmo que o entreguemos a quem possa dispor dele em benefício de outros. O relógio que substituiremos por outro menos vistoso, o carrão comprado quando pensávamos que o nosso status o pedia e dando-nos conta, humilhados, de que era o carro que nos dava o status e não o contrário. O trocamos por outro absolutamente comum, que nos protege da presunção dos ricos. Sei de alguém, escreveu São José Maria Escrivá na homilia sobre o desprendimento antes citada, que para marcar os livros usava uns papéis em que escrevia umas jaculatórias que o ajudassem a manter a presença de Deus. E entrou-lhe o desejo de conservar com carinho aquele tesouro, até que percebeu que se estava pegando a uns papeluchos de nada. Que belo modelo de virtude! Não me importaria se vos manifestar todas as minhas misérias, se vos servissem para alguma coisa. Levantei um pouco o véu, porque talvez contigo se passe outro tanto. Os teus livros, a tua roupa, a tua mesa, os teus ídolos de quinquilharia. Aceitação das privações. Característico de quem tem alma de pobre é que não se lamenta quando lhe falta o necessário. Aliás, o conceito do necessário é elástico. Não o esqueças. Tem mais aquele que precisa de menos. Não cries necessidades. Certa vez, conta São José Maria Escrivá, umas damas de sociedade, impecavelmente agasalhadas em pleno inverno, viram na rua um menino esfarrapado e, aproximando-se dele, perguntaram-lhe condoídas: Pobre menino, você não tem frio? O rapazinho respondeu-lhes com uma outra pergunta bem desconcertante: As senhoras têm frio na cara? Não, pois para mim tudo é cara. De que precisa um homem? Evidentemente, repetimos, daquilo que lhe garanta um teto, comida e roupa, para que ele e para a família, daquilo que lhe permita educar os filhos e assegurar-lhes um futuro igual ou melhor que o seu, ter certa folga econômica para os utensílios domésticos e o conforto do lar para o descanso semanal e as férias anuais para proteger-se dos percalços da saúde, para ter no dia de amanhã uma velhice digna. Cometeria uma irresponsabilidade grave seria tentar a Deus, um chefe de família que se acomodasse profissionalmente
e não se esforçasse por ter uns rendimentos que atendessem a tudo isso. Hoje, porém, nas sociedades industrializadas, desemboca-se na propaganda frenética que faz de tudo para convencer as pessoas a comprar mais, isto é, para convencê-las de que há mais coisas de que têm necessidade. Uma alma de pobre não se deixa seduzir por essa espiral consumista. Tem um senso equilibrado do que precisa e do que não precisa, e permanece imune à avalanche dos anúncios de página inteira, às oportunidades imperdíveis, à miragem dos investimentos seguros que disfarçam mal a ganância. É uma pessoa objetiva porque não tem o coração dominado pela necessidade compulsiva de possuir do bom e do melhor, de não ser superado pelos parentes ou colegas de trabalho em comodidades, em chácaras e em casas na praia, em férias na Disneylândia ou nas ilhas gregas. Não dominam a ambição, nem a rivalidade, nem a inveja, nem o amor ao luxo, ao que brilha. Mas essa alma de pobre vai mais longe e alegra-se se alguma vez lhe falta o necessário. Se o homem responsável procura que não falte nada de essencial à família, ele pessoalmente sente-se feliz de usar roupas ainda em bom estado, e não de acordo com a última moda. Já reparamos que o que saiu de moda volta em pouco tempo a estar novamente de moda? De adiar a compra de um agasalho, de levar os sapatos ao sapateiro para que lhe ponha meias solas, de dar sobrevida a um cinto, à carteira, aos óculos de armação que não são o último grito, muito mais ao carro do modelo de 5 anos atrás, que ainda funciona muito bem. Com esse mesmo espírito, não deixa de encontrar ocasiões de pôr em prática este conselho. Não tens espírito de pobreza, se podendo escolher de modo que a escolha passe desapercebida, não escolhes para ti o pior. São ocasiões corriqueiras, como a de um almoço de negócios em que examinamos o cardápio sofisticado e escolhemos um comuníssimo contrafilé com fritas, ou como a da sobremesa em casa, em que nos servimos da fruta que nos agrada menos que uma outra. Contam as biografias do Papa Bento XVI que, quando prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, depois de atender às personalidades eclesiásticas ou do mundo da cultura que o procuravam, as convidava para um restaurante bom e lhes recomendava algum prato da especialidade da casa. Feita a escolha, dizia ao maître: para mim, o de costume. É um esforço por disfarçar os gostos em tantas coisas, por não dá-los a conhecer ou até por enganar os que convivem conosco. Um amigo meu conservava da meninice a lembrança da sua mãe, que à mesa repartia pelo marido e pelos filhos o pescado e ela ficava com a cabeça do peixe. Deixou neles a impressão de que era isso que gostava. Numa palavra, a alma de pobre é que quem dá a razão a este outro ponto de caminho. Não é menos feliz por te faltar do que se te sobrasse.